Resolvi testar algo diferente nessa faca, algo que eu nunca tinha feito. Utilizei uma faca de guilhotina, muito boa. Ouve aí, ó, parece um sino. Ouvi falar que um aço bom para faca é um aço que faz barulho de sino. E esse aí canta bonito, hein? Então eu cortei um pedaço dessa faca aí e mais ou menos ali um tamanho que eu achei interessante e resolvi tirar o fio dela. Por quê? O uso da guilhotina, o fio é todo para um lado. E para a faca o fio tem que ser bem centralizado. E eu não vi outra forma a não ser cortando ele fora. Cortar esse aí e refazer um novo. Então eu cortei ele mais ou menos no meio, que um lado já ficava desbastado, eu só precisaria desbastar do outro lado. Um amigo meu falou que esse aço aí, por ele ser muito duro, podia ser que ele ficasse quebradiço. Por isso que eu joguei ela no chão, para ver se não quebra. Também fiz teste com martelo, batendo em cima, batendo com martelo em cima, batendo ela em pedra. E olha, os testes que eu fiz, nenhum quebrou. Um aço bem bom aí, não é aço quebradiço não. Pelo menos essa aqui não é. Tem que tomar muito cuidado para não esquentar, para não perder a têmpera original. Fui sempre cortando e molhando, né? Como eu não forjo minhas facas, né? Eu não tenho forja para esquentar e resfriar elas, tem que ir cortando e resfriando. Mas olha, o resultado final dessa faca aí, e dura, hein? Para fazer o desbaste dela foi demorado, hein? Eu demorei acho que umas 2 horas para fazer o desbaste dela. Comecei a cortar a parte de cima. Eu pensei em fazer ela parecida com um punhal. Punhal não, uma faca com ponta. Cortei, diminui um pouco da parte de cima e daí comecei a fazer a ponta dela aí, fazer uma faca com a ponta bem pontuda, bem boa de ponta, tipo uma baioneta. E aí que tá a diferença. Ao invés de eu fazer as facas iguais às outras, que eu fazia furado, essa aí eu resolvi usar o esquema de espiga, aquele que você introduz na madeira. Porém eu medi errado, eu medi o tamanho da mão ali, como vocês podem ver, eu podia ter deixado essa faca ainda mais longa. Ter feito a espiga um pouco mais curta. Eu calculei ali mais ou menos um cabo de 12 centímetros, mas a espiga fica dentro da madeira, ela precisa só de uns 10 centímetros de comprimento, tá ótimo. Para madeira, eu não tinha broca fina para fazer 2 furos, então eu tive que furar com uma broca grossa, porque não ia dar o comprimento da espiga. Então eu furei com uma broca grossa e eu não me veio ideia para mim fazer aquele detalhezinho de metal que eles fazem na ponta, sabe? Então o cabo ficou aparecendo aquela cola que ficou dentro ali. Isso aí eu não gostei muito não. Para ser sincero, faria novamente desse tipo, eu gosto bastante desse tipo de faca, porém não faria mais dessa forma sem ter aquele detalhezinho, aquele metal na ponta ali. Quem entende, quem vê vídeo de faca aí vai entender o que eu tô falando. E como eu falei pra vocês, o desbaste dessa faca aí foi difícil, hein? Demorei algumas horas pra fazer. O disco esquentava muito a lâmina e comia muito pouco. É um material bom. E aproveitando esse momento do vídeo, eu queria parar para agradecer aquelas mais de 1000 pessoas que pararam para assistir o meu vídeo anterior. Sinceramente, isso aí dá vontade de a gente gravar mais vídeo porque a gente sabe que tem gente interessada no conteúdo. Algo que eu pensei sobre essa lâmina aí foi fazer uma katana dela. Já imaginou? Ela tem a bitola mais ou menos certa, só teria que pensar como fazer aquela leve curvatura que uma katana tem. Mas acho que esse material aí ficaria uma ótima lâmina, hein? E como eu falei pra vocês, comecei essa faca aí de tarde e terminei ela comecinho da noite. Tava escuro a hora que eu terminei de fazer o último desbaste dela. Já no dia seguinte, a faca toda desbastada, resolvi lixar ela antes de pôr o cabo. Comecei com uma lixinha mais grossa, uma lixinha 80, se eu não me engano. Subi para uma lixa 120 e lembrei que eu tinha uma lixa 400 pro disco da lixadeira. Foi essa lixa aí que deu um brilho muito bom para essa faca, hein? Ficou, acho que foi uma das facas mais lustrosas que eu fiz até agora. Ficou no bom, vocês vão ver ali pro finalmente dela que parece que ela tá molhada até, o reflexo dela parece um reflexo de água. Ficou muito bom. Utilizei um cabo de embuia, porém eu acabei me esquecendo de gravar o furo para mostrar para vocês.
Fiz uns riscos na espiga para a cola aderir melhor. Essa madeira de embuia ficou muito bonita também, hein? A madeira de embuia tem uns detalhes na madeira que ficaram bem interessantes nessa peça aí. Ah, eu quero saber se vocês vão gostar do cabo. O cabo que eu fiz ficou diferente. Para mim colar, eu coloquei as duas colas juntos no buraco ali e mexi com a própria espiga da faca. Como se eu misturasse em cima do papel e tentasse virar essa cola, eu tenho certeza que não ia virar. Então por isso que eu resolvi fazer direto dentro do buraco ali e mexer com a própria espiga. Eu acho que misturou bem, porque ela ficou muito bem colada. E eu tirei um pouquinho daquela cola que saiu fora ali e testei, ela misturou bem. Após secar a cola, comecei a cortar esse cabo aí. Tirei todo o excesso dele, fica melhor para tirar com o formão. E eu fui reduzindo aos poucos, né? Conforme eu ia experimentando, eu via se ficava bom e ia diminuindo. Se a gente tirar muito rápido o material, não tem como você colocar de volta depois. Então você vai tirando aos poucos e vai moldando conforme o teu gosto. Usei o formão aí, essa parte é bem manual. Cansa o braço, mas você faz um trabalho bem controlado. Fiz os arredondamentos da peça, né, para deixar mais anatômica na mão. E uma coisa que eu fiquei com medo da embuia lascar. A embuia lasca muito fácil e eu deixei a parte superior da lâmina mais grossa. Ou melhor, da lâmina não, do cabo. Olhando ela, ficou com uma forma, parece que estranha. Repara ali, ó, em cima, próximo à minha mão, onde eu tô lixando agora. Ficou meio alto ali. Tô pensando em diminuir, mas tô com aquela sensação, aquele medo de a embuia acabar lascando ali. Talvez fazer um cabo mais fino na ponta e mais grosso atrás. Bom, tem que ver isso aí. Eu fiquei com medo, sinceramente eu tenho medo de afinar muito esse cabo, ele acabar lascando e a gente perder todo esse serviço aí. Porque o cabo, querendo ou não, é bem dizendo metade do serviço que você tem na faca. E como eu falei pra vocês, olha os detalhes dessa embuia. Eu não tinha nem limpado a madeira, eu só lixei. Só passei uma lixinha 120 e já apareceu bem os detalhes. Eu não tinha lixa mais fina para poder fazer um polimento nessa faca, nesse cabo aí, mas sem dúvidas fica impressionante. E como eu falei pra vocês, essa foi uma das lâminas que eu consegui deixar mais brilhosa possível. Os detalhes desse cabo ficaram impressionantes também, dá pra ver cada detalhe. Talvez o cabo tenha ficado um pouco grande, mas é que minha mão também é bem grande. O fio ainda não é aquele fio de navalha, mas tá servindo muito bem para limpar peixe. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e deixa uma nota dessa faca aí nos comentários.